Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma conversa com o Zé Osmar. Hoje nós recebemos uma pessoa muito especial para conversarmos aqui, o padre José de Pinho Borges, filho, né? Que é filho de União e que é uma pessoa muito querida de todos nós aqui da região e que foi, inclusive e especialmente, eu tenho muito orgulho de ter sido colega seu de ginásio, né? Aqui em União. Nós vamos tratar nesse episódio, como ele é padre, evidentemente, vamos tratar das questões religiosas da igreja, da vocação, das questões bíblicas, de algumas questões bíblicas e os desafios da igreja, padre, no nosso tempo. Bem-vindo ao nosso podcast, padre. Minha palavra inicial para os nossos ouvintes, telespectadores. Meu caro José Osmar, a satisfação inicialmente é minha, né? E estendida também a todos quantos o acompanham no seu podcast. É igualmente também satisfação para mim ter tido você como um colega de sala de aula em algumas séries do antigo ginásio Filhinho do Rei, né? No nosso tempo, mas atualmente está lá ainda formando jovens. E aquela amizade se consolidou até os nossos dias. Sim, muito bom. Bom, nós vamos começar pelo começo. Sim, É vamos sempre lá. bom, né? Começar pelo começo. Eu me recordo, nós aqui no, como já foi mencionado, nós aqui estudando aqui ainda no primeiro grau, antigo primeiro grau hoje ensino fundamental, e já naquela época parece que havia já uma espécie de inclinação, né? Eu vou lhe chamar de você, tá? Pode chamar, José. É, uma inclinação sua para as questões mais ligadas à religião, né? Me diga aí, como foi, qual foi o momento em que aconteceu aqueles, vamos chamar assim propriamente, de estalo, Aquela a decisão. decisão, a É. vocação. Esse é um momento muito sério. Meu caro José Osmar, é o seguinte, a vocação a gente pode distingui-la da seguinte forma. Há pessoas que têm um apelo vocacional mais tardio. Se pode dizer até hoje as vocações adultas, pessoas que entram no seminário já com, às vezes até depois de ter exercido determinadas funções profissionais na vida, né? Sim, Hoje tem sido mais comum. No passado não muito distante do nosso, às vezes os jovens eram levados para o seminário ainda adolescentes. E no nosso tempo, a época que eu entrei no seminário, de idade, então aquilo dali só foi o externar da vocação, o aparecer, o publicar da vocação. As moções primeiras, os primeiros impulsos vocacionais, eu senti ainda quando criança mesmo, sim, né? Porque é o que se pode dizer assim, é a vocação de berço, é aquela vocação que você é quase natural, você já nasce com aquela inclinação. Eu tive sinais sobrenaturais a respeito de minha pessoa, que minha mãe revelou já no leito de morte, que até hoje eu me reservo a contar para não estar expondo um pouco assim a vida. Mas aqui estudando, aqui, Patronato Maria Narciso, sim. né, quando eu ali estive e contemplando sobretudo aquele afresco que tem na capela com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a aparição na cova da Iria, foi justamente ali naquele espaço, contemplação, que o desejo de ser padre aflorou. Você tinha quantos anos? Penso que 7, 8, por ali, Foi muito cedo mesmo, né? muito aquela idade ali, né? Então, tudo que na minha casa era relacionado à igreja. Brincar de fazer altar, de celebrar missa. Então, isso alimentou muito a minha vocação. De tal maneira que mesmo nem a parte afetiva que vem depois, ela influenciou tanto, não é? Ela foi muito importante na minha vida, mas não chegou a ser um elemento determinante Sim. para fazer a opção pela vida matrimonial. Sempre o sacerdócio falou muito alto. Nunca aqui na igreja, nunca fui coroinha, Não, não, nunca fui coroinha aqui na igreja. A mamãe queria muito que eu fosse, mas me identifiquei com a escola cantora, ou seja, com aquele pessoal que está ali no órgão. E aí eu evidencio muito aqui o nome da professora Concebida Salles, sim, que foi professor. quem me chamou. José Pinho, vem ajudar a gente a cantar aqui.
Aí de repente eu fui ajudar a cantar e me identifiquei muito com o canto. Porque dali foi um passo fundamental, porque depois daquele chamado dela, eu fiquei ajudando a igreja até o Padre Carvalho, né? Que era, era Dom José Gonzalez na época, então Padre José. Então nós já tínhamos ali uma certa experiência até o Padre Carvalho. O Padre Carvalho foi quem me encaminhou para o seminário. Padre Carvalho. Padre Carvalho. Padre Que Carvalho Deus fez o uma grande tenha. obra, que Deus o tenha, recentemente falecido. Isso. Padre, em um mundo tão atual, moderno, acelerado, pragmático, o que sustenta uma vocação que exige renúncia, que exige prestação de serviço contínuo, que exige silêncio, que exige contenção, inclusive especialmente material, né, de bens materiais. Uma das coisas, Josmar, que eu acho que me sustenta muito é entender que a minha vocação é uma vocação que faz oposição ao mundo, né? Então, aquela convicção que eu tenho deve me sustentar. Você sabe que a gente fazer oposição ao mundo não é fácil. Aliás, oposição em Nenhum campo da vida. vida ele é confortável. Então, ela é muito desconfortável. Mas aí o que que nos impulsiona a fazer isso? O bem supremo, ou seja, aquilo que você vai receber na vida, que não está propriamente do perceptível ali, ou na satisfação da carência, mas aquilo que vai lhe preencher como um todo. Porque todas as satisfações desse mundo são momentuais, né? Você tem hoje, amanhã você não tem. Você possui hoje, amanhã você não possui. Ou você tem hoje, amanhã você não terá mais, porque aquilo se acaba. Então, não seria melhor esperar algo que lhe satisfizesse por inteiro? Então, só Deus será tudo em todos. Então, se você tem como meta é, a própria contemplação divina, o mundo, você olha o mundo como um bem necessário, mas não absoluto. O absoluto é sempre Deus. É você, por exemplo, saber perder, é aquilo pelo qual os outros morrem, se doam. Para você é sempre relativo, né? Então, isso vai muito para essa linha. E é importante também a vida de contemplação, a vida de silêncio. Você viu que eu falava quando eu estava aqui no patronato, contemplava muito aquele afresco, aquela pintura da Capela de Nossa Senhora de Fátima, com os três pastorinhos. Então, a vida contemplativa, a vida de oração, a mística, a ascese, tudo isso é importante na nossa vida. E entender sempre que você é oposição ao mundo. Você tem que caminhar pelo caminho alternativo, que é aquele caminho percorrido pelos magos, depois que tiveram um encontro Sim. pessoal com Jesus, né? Eles o adoraram. Eles não voltaram mais pelo palácio de Herodes, né? Herodes tinha toda uma trama maquiavélica no seu coração, né? Mas eles não voltaram mais por ali. Encontraram aquele caminho alternativo, né? Que é o caminho do vocacionado, é o caminho do padre, de quem segue a Jesus. Muito bem. Nós agora vamos, bom, feitas essas preliminares, muito importantes, nós vamos agora entrar um pouquinho mais na questão religiosa, na questão bíblica em si, né, nas questões mais polêmicas. A gente separou aqui algumas coisas para conversar, sabe, ciente do conhecimento que você tem dessa matéria. É muito importante para para as pessoas, né, que procuram, que são crentes, que são, né, crentes na existência de Deus. Nós estamos no tempo agora do Natal, Sim, né? Um Natal, tempo muito propício para a gente refletir sobre as questões divinas, né? E Jesus nasceu e foi batizado, segundo relatam os evangelhos, batizado por João Batista, né? E no momento do batismo de Jesus, João Batista o reconheceu, né? Através do sinal que apareceu, e reconheceu como sendo o enviado de Deus, e declarou isso para os presentes, né? Eis aqui aquele, né, em quem eu não tenho nem condições de abaixar, abaixar-me para desatar. as opercatas, né? Isso, Né? isso mesmo. Aí ele diz: como é que o Filho de Deus vem me procurar para ser batizado? Eu que devia ser batizado. E Jesus diz: não, é momento, convém que você Por faça isso. enquanto, deixa Por assim. enquanto, deixa assim. Tá, então era uma questão reconhecida, né? João Sim, Batista sim, sim. reconheceu. Porém, lá na frente, mais na frente, Mateus
no capítulo 11 e Lucas no capítulo 7, eles relatam que João Batista enviou, estava preso, né? Ele estava preso lá por Herodes. Ele estava preso, então ele enviou 2 discípulos dele para perguntar se Jesus era efetivamente o Cristo enviado, né? Esse é um episódio que me deixa, eu fico bem pensativo às vezes, refletindo sobre ele, né? Então eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito desse episódio. João Batista teve dúvida depois de ter a certeza, depois teve dúvidas? Aí, José, mas nós podemos ver o seguinte. A gente pode voltar um pouquinho mais, antes propriamente do batismo de Jesus, quando as mães, né, de João Batista e de Jesus se encontraram naquele célebre encontro Sim, onde Nossa Senhora canta o Magnífico e Isabel chama a Virgem, bendita és tu que acreditou, né, naquilo que foi dito na parte do Senhor. É interessante, naquele momento, a saudação de Isabel já demonstra uma conexão do predecessor com Jesus, ou seja, aquele que vai à minha frente. Pois quando eu vi a tua palavra, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Ou seja, João pressentiu ainda no ventre materno a presença do Salvador. Ou seja, é aquele de fato de quem o profeta havia dito, do qual eu serei o precursor. Então, aquele dali é um sinal já deste elemento presente na vida de João Batista. Depois, quando João está batizando Jesus Cristo no Rio Jordão e vê sobre ele o Espírito Santo, há também uma revelação sim, divina. Há também uma revelação divina que, se antes ele exultava, agora ele vê, né? E, finalmente, ele tem elementos com força para dizer: vocês procurem saber se de fato ele, Jesus Cristo, ou se existe um outro a quem nós devemos espera. aguardar. Na verdade, João já tem presente isso, tanto é que ele manda os discípulos. Ele manda os discípulos para que os discípulos vejam, aliás, aquilo que João já tinha certeza, né? Na verdade, a palavra de João naquele momento foi mais uma força catequética que ele precisava, né, para dar aos seus discípulos esta convicção da qual ele já era possuidor, né? Ou seja, aquele que veio antes de mim passou à minha frente porque era maior do que eu. Então, João Batista já não tinha mais nenhum princípio de dúvida, né? E nem Jesus Cristo fez questão de recorrer a nada que provasse necessariamente naquele momento, a partir da sua iniciativa pessoal, dizer assim: está aqui o documento que prova que sou eu. Mas algo que o identificasse como filho de Deus. Voltem e digam a João: vocês estão vendo e ouvindo. Fato, os cegos estão, os surdos estão ouvindo e os pobres estão sendo evangelizados. Digam isso, ele é suficiente para entender isso. Na verdade, aqueles que estavam ali já de alguma forma tinham presenciado aqueles acontecimentos, né? Tanto é que Jesus logo em seguida faz uma catequese, né? Porque estavam muitos ali por questões Sim, especulativas, sim. até mesmo de curiosidade. Outras práticas eram talvez práticas puramente legalistas, rubricistas, ou seja, ouvia-se a palavra, lia-se a palavra, mas a vida continuava sempre muito distante da palavra, ou dentro daquele arquétipo, segundo o qual o povo judeu aguardava o Messias que viesse triunfalmente, não é? Agora você tem um Messias simples, pobre e humilde. Então aquilo era um escândalo, né? Aquilo era um escândalo. E muitos ainda tinham o coração fechado para aquilo. Por isso, aquele momento que Jesus tem depois com ele, porque vocês foram ver no deserto, né?
caniço agitado pelo vento, o homem vestido com roupas finas, mas os homens que estão vestindo roupas finas não moram no deserto. Quem vocês foram ver? Aí então Jesus faz a afirmação, né? Sim, um profeta. Sim, Ele um diz, de profeta. todos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. No entanto, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que É ele. maior do que ele ainda. É, então vejam bem, é um diálogo belíssimo de catequese, né? Que tem um respaldo grandioso nas primeiras comunidades cristãs, né? Padre, muito bem. Eu fico refletindo muitas vezes sobre fé e dúvida, dúvida e fé. Às vezes, quando eu estou respondendo a uma questão jurídica, digamos assim, que é a minha área, eu sei que aquilo é verdade, porque eu leio lá o artigo da lei e a lei diz isso, né? Mas ainda assim eu tenho dúvida se aquele a quem eu estou dirigindo se ele vai entender daquela forma, né? Então, aí embora eu conheça a lei, mas eu acho que tenho uma dúvida de que pode ser que alguém interprete de outra forma. Nós, como cristãos, temos um conhecimento muito superficial das questões divinas, né? Então eu lhe pergunto, a fé é ínsita da dúvida, a dúvida da fé, e o que esse episódio narrado dos evangelhos de Lucas e Mateus, relativamente a João, mandando os discípulos, pode ensinar aos cristãos de hoje, a nós cristãos de hoje? Na verdade, a gente pode pensar da seguinte forma, né? O pecado maculou a existência do homem a tal ponto de subtraí-lo do acesso pleno às verdades. Ela se nos dá de maneira parcial, ínfima, às vezes, fragmentária. Por isso você pode dizer, eu não tenho tanta fé. Eu tenho uma fé mais profunda, eu tenho uma fé. Graças a Deus, a fé não é um, um acesso físico de toque, ou que tenha peso, ou que tenha altura, ou que tenha medida. Já pensou se um- uma paróquia ou uma igreja protestante dissesse assim, nós queremos vender aqui 40 quilos de fé, 50 quilos de fé, o tanto que a situação estaria pior do que está hoje, né? Mas, Porque sem você dúvidas. vê que o comércio às vezes penetra na igreja de maneira muito arbitrária. Ou seja, então, mas a fé é um dom de Deus. Inicialmente ela é um dom de Deus, assim se pode dizer. E resposta do homem, né? O homem é que responde à fé. A fé é um dom de Deus. E Jesus Cristo é o próprio autor e consumador da fé. Carta aos Hebreus diz muito bem isso para nós. Então, ela é dada a todos, ela é dada a todos, mas haverá sempre aqueles que se revestirão da dúvida. E a dúvida não é propriamente aleatória, ela é consequência do pecado. Ela é consequência do pecado, ou seja, você está tão envolvido por uma realidade transeunte, por uma realidade passageira, que você se reserva a crer em algo permanente, né? Em algo que tenha consistência, em algo que permaneça, né? Então, quando, por exemplo, Nossa Senhora dá o seu sim a Deus, naquela hora, aquele sim de Maria foi importantíssimo para a nossa vida. Ao dizer, a palavra de Deus deve ser cumprida na minha vida. Eu sou um instrumento de Deus. Então, a fé é a maneira de se ter, né, como diz a carta aos Hebreus, Sim. aquilo, se ter antecipadamente, Aquilo que você ainda espera no futuro. espera no futuro. Aí você já tem essa convicção. Esta força é um dom divino. Ela é um dom divino, né? Por isso que diz assim, a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos. Há sempre aqueles que vão dizer sim a Deus, mas há aqueles que vão se abster desse sim por conta da própria contingência do próprio pecado. O, o evangelista Mateus, separei aqui, menciona, os evangelhos mencionam aquele momento terrível e crucial em que Jesus estava. E, e ele, num determinado momento, gritou em alto, né? Som. Meu Deus, por que me abandonaste?
episódio narrado, conhecido por todo fanático, suscita muitas perguntas, dúvidas, né? Elas, penso eu, é o Filho de Deus, sendo, portanto, essencialmente Deus, ser abandonado por Deus. Houve esse abandono e por que, se tiver havido, por que é necessário que Deus abandonasse? Nós vamos entender esse grito de Jesus. Isso diz hoje para nós sofrimento. Houve quem suscitasse dúvida a respeito da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo. Esse ano mesmo estamos celebrando 1.700 anos do Concílio de Nicéia. O Papa, agora, quando esteve na Turquia, visitou ali onde aconteceu né? Bem, aquele concílio ele foi muito importante porque ele definiu muitas verdades da fé católica. Verdade que antes a igreja já tinha como certas, mas diante das heresias que foram suscitadas mesmo na igreja por padres, né, por filósofos, enfim, por pessoas que não tinham total adesão à fé, suscitavam. Mas como é que pode? Jesus Cristo, que horas que ele age como homem, que horas que ele age como Deus? Ele ou é homem ou é Deus. Ou a sua humanidade desapareceu e a sua divindade se sobrepôs. Então, foram heresias. O arianismo, por exemplo, Ario foi um presbítero da igreja que suscitou esta heresia, né, que eu me refiro. Mas, veja bem, esse primeiro concílio foi justamente convocado para isso. E, quando se compôs o credo, sendo constantinopolitano, porque ele foi composto a partir do concílio de Nicéia em 325, e depois em Constantinopla, posteriormente, você tem aquele credo que hoje raramente nós recitamos. Você, quando Teresina residia, ia à missa do Amparo de vez em quando, mas lá nós recitávamos quase todo domingo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, nada sem a criação divina. Ou seja, e há um determinado momento que você diz, em Jesus Cristo, o único Filho do nosso Senhor, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Ou seja, o verbo do Pai é Deus tanto quanto o Pai. Ou seja, Jesus Cristo, em sendo homem, é verdadeiramente Deus, e em sendo Deus, é verdadeiramente homem. Agora, é claro que ao entrar no tempo, assumindo a nossa humanidade, ele trouxe ou viveu a nossa humanidade plenamente. Não há nada da nossa natureza que nosso Senhor não tenha conhecido. A dor, o sofrimento. Por exemplo, quando ele chora sobre Lázaro, e Jesus Cristo chorou, ali é um dos momentos que Jesus Cristo manifesta a sua humanidade. Pai, tenho sede, que é uma das palavras, das 7 palavras da cruz. Sim. Meu Deus, você citou agora porque me abandonaste. Ou seja, o conhecimento do dano provocado pelo pecado do homem, Jesus Cristo conheceu. Não pecou, mas conheceu, né? Conheceu verdadeiramente. E este abandono é justamente a distância, né, que o pecado, né, criou entre o homem e Deus. Ou seja, como se Jesus Cristo tivesse descido aos porões da humanidade e ali visto toda a miséria humana. Tudo que nós fomos expostos, né? E ali a dor dos cravos, o sol do meio-dia, o vinagre, enfim. Ali era ou não era uma situação de abandono? Era situação de abandono. Você vai criar um paradoxo com isso justamente com o Tabor, quando Jesus está ali e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Jesus vai fazer o esplendor da glória do Pai brilhar para aqueles. Pedro não sabe nem o que diz
Senhor, é bom demais estarmos aqui. Vamos fazer logo 3 casas aqui. Uma para mim, outra para você, outra para Alice, né? Enfim, é bom estarmos aqui. Ou seja, aqueles apóstolos naquela hora vão estar agora também diante do Cristo crucificado, que aparentemente é uma derrota, né? Que aparentemente é uma derrota. Ou seja, aquele que tanto fez, aquele que tanto lutou por nós, está agora aparentemente derrotado numa cruz. Tanto é que naquela hora fugiu, né? Todos É, fugiram, ficou apenas Nossa Senhora, João e Maria Madalena. Enfim, eram os que estavam lá na hora. Os apóstolos, Pedro negava Cristo naquela noite. Quando de fato as provações elas vêm, né? E elas não pouparam Nosso Senhor. Ou seja, por isso que se diz, Nosso Senhor carregou sobre si os nossos pecados. Ou seja, ele não pecou, mas conheceu, né? Conheceu até onde o pecado humano chegou. o senhor mencionou Pedro ao negar Jesus ali na noite do julgamento, e me vem aqui em mente segundo o próximo ponto que nós vamos tratar, queremos tratar, é relativamente a Judas. Esse personagem misterioso, né? A gente tem até a tradição aqui no Brasil, no Nordeste, de malhação do Judas no Malhação sábado de sutil, Aleluia, né? exatamente. Quer dizer, que é uma coisa violenta, de se faz um boneco e se bate nesse boneco, então uma coisa assim de extravasar, né? A raiva pelo fato de Judas ter sido o traidor de Jesus. No entanto, a traição de Judas já era mencionada Sim, sim. pelos os homens, né? Que antecederam, né? Os, os profetas. E haver essa traição, alguém teria que cumprir esse papel, né? Para que o projeto de salvação da humanidade se realizasse na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, Judas, padre, foi apenas um traidor ou ele fez parte desse projeto, desse mistério maior da salvação da humanidade? Meu caro José Osmar, há sempre em nossa mente a capacidade de penetrar nos desígnios divinos, até onde ele nos permite, né? Então a gente tem sempre que pedir o auxílio do Espírito, porque nós, sem a ação do Espírito, não conseguimos adentrar o mistério de Deus propriamente. Mas veja bem, aquilo que estava prescrito desde o momento em que houve a violação, né, da relação do homem com Deus, quando o homem recebeu a consequência dessa violação, né, todo aquele processo de Eva, depois, juntamente com Adão, e em seguida aquele pecado primeiro da vergonha, os dois se esconderam porque estavam na presença de Deus e tinham violado uma aliança primeira, uma aliança de paraíso, de felicidade, e por força daquela situação se conheceu o lado ruim, que era uma espécie de tentação, né? E Sim. desde aquele momento, é, a, a convivência dessas duas forças, do bem e do mal, não estou aqui querendo cair no maniqueísmo, mas a realidade de pecado e de graça, elas convivem conosco, né? Elas convivem conosco. E a apelação de um, que é a do pecado, é sempre muito persuasiva, enquanto que a graça, uma vez perdida a relação com Deus, ela é sempre um postulado que vai pela linha do sacrifício, né? Que vai pela linha do sacrifício. Não há nada na fé que não seja pelo caminho do sacrifício, né? Você vê que nós podemos ter acesso muito rápido ao mal, mas o nosso acesso ao bem ele é restrito, ele é limitado demais. É. Nosso bem é paciente. Quando você, por exemplo, adoece, você, por exemplo, é cometido de um mal, de um acidente, para você recuperar, leva tempo, né? Então, o acesso ao pecado é mais rápido. O acesso ao pecado, porque ele traz um prazer imediato. Então, veja bem, a traição de Judas é justamente para mostrar que ou
pecado, ao violar o homem, não estipulou limite de onde ele pode chegar. Até mesmo entre aqueles que eram seletos, excluídos por Nosso Senhor, tinha alguém que estava com Nosso Senhor, andava com ele, comia com ele, estava com ele. Mas Nosso Senhor é, iria ser traído por ele. Não que Nosso Senhor ignorasse a traição. Nosso Senhor já sabia. Jesus Cristo podia ter evitado isso? Poderia, mas não o fez. Por que que não o fez? Porque assim estavam os desígnios divinos. E ele não poderia. Lembra quando Pedro disse a Jesus assim, meu Senhor, Jesus falava que ia ser entregue e Sim, tudo por mais. alguém. Senhor, que Deus não permita que essas coisas aconteçam. Né? Aconteça, que Deus livre dessas coisas de acontecerem. O que que Jesus disse para Pedro? Te afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Né? Então, esse paradoxo de pensamento é justamente aquilo que leva Judas naquele momento, né? A mostrar pelo pecado, pela transgressão, que aonde a graça, aonde o pecado foi grande, a graça superabundou. Ou seja, sempre que nós oferecemos para Deus a nossa infidelidade, o nosso amor, nosso pecado, as nossas transgressões, Deus nos corrige e nos faz encontrá-lo em meio ao sofrimento. Então, Judas trai nosso Senhor para o cumprimento das profecias, mas também para mostrar que o pecado na nossa relação com Deus chegará às últimas consequências. Judas pode ter sido perdoado? É sempre uma incógnita, é sempre uma incógnita, né? A igreja não tem nada sobre Aí isso? até o próprio, dizem que até o próprio, é, próprio espaço que depois foi comprado com aquele dinheiro, Dinheiro, sim. ainda hoje está lá devoluto de quem nunca mais fez uso dele, né? Os arredores de Jerusalém, justamente chamado Campo de Sangue, justamente para mostrar essa indignação da natureza humana, ou seja, a natureza humana, uma vez violada, ela se torna quase como inimiga do Criador. Ela, mas mesmo assim, aquele que nos criou chega ao ponto de dar o seu próprio filho, né? Porque o mistério da encarnação foi isso, ou seja, o filho sai de uma relação de intimidade com o pai e entra no tempo, né? Entra no tempo, né? E se relaciona com os seres humanos. Muito bem. Vamos para o próximo assunto também polêmico, também curiosidade, né? Nossa e de muita gente que a gente conhece. O Lucas, né, escreveu os Atos dos Apóstolos, né? Sim, Escreveu Lucas. E ele menciona no capítulo 2 lá acho que do versículo 42, ele menciona que como era a vida das primeiras comunidades cristãs, né? Ele diz que essas comunidades se juntavam, cada um vendia lá os seus bens, entregava para o cofre comum, trabalhavam para o bem comum ali. Os bens eram divididos de acordo com a necessidade de cada um e o merecimento de cada um e a necessidade. Eram efetivamente comunidades é, vamos dizer assim, cristãs na essência, daquilo que a gente sabe que é o pensamento e a vontade de Deus através de Jesus Cristo, que o homem seja, né? Livre, desimpedido, afastado dos egoísmos, né? De entesourar riquezas para si e distribuir entre todos. É assim uma espécie de comunidade comunista, né? Digamos assim, né? Aquela, no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de tudo ser comum, né? É isso era resultado, digamos assim, eu já li algumas coisas que mencionam isso, que era resultado daquela expectativa que as comunidades tinham da volta iminente de Jesus. Jesus disse, olha, antes que essa geração passe, essas coisas acontecerão, ou seja, eu voltarei, né? E aí eu gostaria de ouvir a sua palavra balizada, um homem da igreja, um homem que realmente tem cultura olha, doutor José a Osmar. respeito disso. O que aconteceu com essas comunidades? Por que a igreja não menciona mais isso? E aí vem a segunda questão em relação a ela.
quando é que o que significava aquela palavra de Jesus antes que essa geração passe? Eu voltarei. Nós estamos sempre aqui, sempre bom que a gente tenha esse dado presente, que nós estamos dentro das coordenadas de tempo, de espaço Espaço. e mais a matéria. Tudo que nós pensarmos tem sempre que estar este, neste tripé, tem espaço, matéria. Pois bem, então, o tempo está dentro de Deus e não fora de Deus. E a própria Sagrada Escritura mesmo menciona isso. No princípio, Deus criou o céu. Na hora que ele fala em princípio, está criado o tempo, né? Está criado. E fala em local e finalmente fala em espaço. Porque se tivesse criado, onde colocaria? Precisaria de espaço. Né? Então, veja bem, essa palavra de Nosso Senhor esteve muito presente entre os cristãos, primeiro. E o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E ela ressalta muito essa preocupação dos cristãos, que Jesus voltaria logo. Né? Que Jesus voltaria logo. Se criou uma expectativa, depois o tempo foi passando. Não é? E nos tempos apostólicos já se criou muito esta vida sob a dimensão caritativa, ou seja, a ponto de, olhando a necessidade do outro, dividir a minha condição de ter um pouco mais com aquele que nada tem. Então, na verdade, suscitar no coração do cristão a necessidade da ajuda, do amor fraterno, da comunhão. Tanto é que se fala muito que as primeiras comunidades viviam, né, na leitura da palavra de Deus, na fração do pão, que aí já tem a celebração da Eucaristia, Sim. né, e na caridade. Na caridade. Então, esse tripé ajudou muito. E essa menção que faz São Lucas, ela se torna célebre na história da igreja. Porque isso foi muito vivenciado. Né? Mas houve também um elemento que depois ajudou muito os cristãos a repensarem esta vida em comum. Foi justamente quando, vendo práticas dos apóstolos, se começou a fazer como que um negócio diante daquilo que se fazia. Tipo, venda de benefício, de cura, de sacramento, essas coisas, né? Chamada simonia, né? Na igreja. Ou seja, vocês viram que aos poucos já começa a entrar também o efeito, né? do mal na vida da igreja. Ou seja, havia pessoas que estavam já usando de má fé. Então, isso acabou deixando essa prática em justa posição, ou seja, não foi mais aquele ideal que foi obtido. Continuou a comunidade cristã, continuou, mas já um pouco carregada com as mazelas humanas, com as fraquezas humanas, mas que dali continua sendo a nossa referência, continua sendo para nós hoje o ideal. Tanto é que a prática da caridade, a ação social da igreja, eu prefiro chamar ação caritativa, que é mais ligada ao evangelho, mostra muito isso. Quando acontece determinadas situações, o Papa tem todo ano uma coleta realizada nas igrejas de todo mundo, que remonta ao tempo apostólico, que chama-se Óbolo de São Pedro. Você, José Osmar, mandou, eu mandei, a Paróquia de União mandou, a Paróquia do Amparo mandou para Roma, para que o Papa possa corrigir, aliás, possa socorrer Sim. os cristãos nas situações de pandemia, por exemplo, epidemias, catástrofes, enfim, justamente para manifestar esse ato de solidariedade. E em muitas paróquias continua esse trabalho, claro,
você tem hoje tantos sistemas, nós temos um capitalismo muito selvagem, hoje que todo mundo pensa em ter, todo mundo é um egocentrismo muito grande, enfim, absolutismo da matéria, e você acaba tendo esse vírus contaminando também os cristãos. Existe uma. Eu penso, penso muito a respeito dessas questões, né? Desde jovem eu venho tendo contato com religiosos, né? E também com a Bíblia. E aí eu analiso e fico em dúvida, muita dúvida. Então, essa geração não passará sem que isso aí ficou na minha cabeça. Será que é uma interpretação? Foi uma interpretação porque isso aí foi escrito, foi falado em aramaico, depois É, foi escrito em grego na época, que sim, era sim, a sim, língua, sim. né, internacional, depois foi, foi, foi traduzido para os outros idiomas, para português, para inglês, para alemão, então isso aí pode ter se perdido, né? O que significa essa geração? Porque realmente uma geração é uma geração, né? A gente entende. E aí as pessoas na época devem ter ficado realmente muito preocupadas. Rapaz, vai ser logo, nós vamos ter que... Então, houve algum erro, enfim, ou Deus, aquela história, para Deus, um ano é como 1000 dias, 1000 dias é como, enfim, Isso, não é? isso. Um A dia é Bíblia como diz que é 1000 anos e mil 1000 anos anos, é né? como um dia, né? Isso. Então nós temos que ter tudo isso em mente para poder entender e aceitar, né? Aguardar com paciência, embora eu muitas vezes diga, peça, né? Peça mesmo, principalmente lá em casa, né? Quando eu vejo tanta coisa ruim, sabe, tanta gente se distanciando daqueles ideais que a gente tinha lá atrás, gente da minha geração. Eu digo assim para minha mulher, né? Eu digo, olha, senhor, eu peço demais que volte logo, resolva logo isso aqui, porque nós não demos conta disso aqui, tá? Não demos conta, não adianta, o negócio é muito difícil. É, mas enfim, o Jesus fala dos sinais, dos finais dos tempos, o Apocalipse depois reforça isso, né? O apóstolo João, quando escreve. É, nós devemos ter, nós devemos nessa geração atual que nós estamos, se observa esses sinais dos tempos, tem alguma coisa que diga para nós, que nos alerte de que pode ser que finalmente Jesus esteja às portas? A palavra geração, Josmar, muitas vezes ela está circunscrita à compreensão que a gente tem de uma geração sucede a outra, né? Sim, Então, no início, eu me lembro muito bem que o nosso professor de teologia dogmática, o padre Raimundo José, Maria Moraes Soares, um homem culto, homem cultíssimo. dizia assim: nós às vezes temos a mania de transferir para o elemento divino todas as fraquezas da terra. Então, quando nós nos referimos à geração, nós entendemos que seja uma geração de pessoas, né? Isso, ou dentro de um determinado cômputo, Sim, né? Então, na verdade, a linguagem do Filho de Deus, ela vai sempre para além disto. Quando os apóstolos estão, que dia vai voltar? Que dia vai voltar? Quando vai ser a vinda? Jesus Cristo disse, atenção, isso não é preocupação de vocês. É agora que vai, de fato, fazer a supremacia do reino de Israel sobre todos os reinos da terra. Enfim, não cabe a vocês saberem dessas coisas, né? Mas quanto a vocês, vocês devem se preparar para isso. Vocês devem estar em atitude de vigilância, não é? Isso aí que, de fato, é a atitude que faz o cristão ser sal da terra e luz do mundo, né? Não é estar preocupado com o dia ou com a hora que nosso Senhor vai voltar. A humanidade sempre esteve preocupada com isso, né? Sempre teve sim. especulações e mais especulações. Me lembro que eu li alguma coisa sobre o último ano do ano 1000, do ano 2000. Ia ter 1999. o bug do milênio, o bug. Sim, aí depois veio o 2000, tanta 2012. especulação. 2012, o calendário Inca, não sei o que lá, né? Tudo especulação. Então, por isso que é importante você ter uma fé clara, uma fé convicta, segura, estável, para que essas coisas não lhe abalem. Porque se você tiver uma fé que lhe abale, de fato você vai sofrer muito, né? As coisas do mundo, o efeito do mundo vai lhe fazer marionete. Você vai para cá, vai para lá, não tem segurança, ou seja, vosso sim, sim.
O vosso não, não. É, para nós, a linguagem de Nosso Senhor, ela está relacionada ao momento, porque ele falou para um determinado povo, para uma determinada geração. Os evangelistas redigiram e fizeram com que esta palavra chegasse até nós, mas aquilo que dissera Nosso Senhor, naquele momento, está direcionado para a humanidade como a geração, como criação de Deus. Como criação de Deus. Né? Então, quando o Nosso Senhor diz essa geração não passará de fato, nós, ou aqueles que vêm antes de nós, mas a humanidade como um todo. Como um todo. Certo. Então, nós devemos entender que o cristão não deve esperar o fim do mundo, deve buscar transformar o mundo. Preparar-se para o encontro com Deus, é saber que Deus usa de misericórdia para conosco, está nos acompanhando todos os dias naquilo que nós queremos fazer. Então, nos ajuda, nos protege, nos guarda, nos livra do mal. Então, essas são as preocupações que nós devemos ter na nossa relação com Deus. E pensar sempre a partir da fraternidade universal. Né? Então, não pensar nunca somente em mim. Eu quero me salvar e salvar os que estão próximos a mim. Não, eu quero me salvar e salvar a humanidade toda. Eu quero salvar o homem por completo. Não quero salvar uma parte do homem, mas o homem por completo. Né? Então, é nesse sentido aí que Nosso Senhor fala, né, na salvação do homem, que é a salvação. Deus amou tanto o mundo que não poupou o seu próprio filho. Ou seja, ele não poupa o seu próprio filho. Ele se dá totalmente pela salvação do homem, e que é uma conquista pessoal de cada um de nós. Ela se efetiva na nossa vida à medida em que nós aderimos a Cristo e assumimos as consequências dessa adesão. Nós não somos cristãos por conveniência. Por exemplo, eu não vou ser padre por conta das boas relações, dos privilégios. Não, não, não sou isso. Não é isso. E eu até desaconselho qualquer um a querer ser o sacerdote, mas o sacerdote medíocre. Então, você tem que ter convicção do que você faz, né? Ter ciência do que você faz, da sua adesão, da sua vida. E aí a nossa vida passa de fato a ser uma referência, assim como a igreja coloca os santos para nós. Quem foi São José, ontem se ressaltou tanto o papel de São José no Evangelho de Mateus, Sim. né? Eu dizia ontem lá na igreja do Amparo, que eu celebrava a missa de 9 horas, assim, Maria disse, Deus o seu faça-se a vontade de Deus na minha vida, e José disse a mesma coisa, disse a mesma coisa. Quando acordou, fez exatamente como o anjo lhe havia mandado, e aceitou Maria como sua esposa. Eu fico imaginando, padre, a situação de José, né? É De difícil, José, dificílima, porque era uma sociedade complicadíssima, né? demais, Uma demais. sociedade com uma cultura muito difícil, né? Para um homem aceitar uma mulher que estava grávida, Estava grávida. acolher aquela mulher, a acolher se ela se salvaria da pena né, de Sim, execução, né? enquanto era prescrita a apedrejamento. Era o apedrejamento, mas se ele a acolhesse e dissesse era minha, acabou-se. Pronto. É o homem que tinha essa palavra. Sim, E ele fez isso. Então, eu acho que o papel de José não é. Talvez fosse um homem muito discreto mesmo, e talvez até quisesse isso mesmo. O papel de José não é muito bem relevado não, na igreja, né? não. Muito bem, porque ele teve um papel decisivo. Mas ainda bem que meu nome e o seu nome, Nosso nome dessa. nosso nome, Te nossos chamamos pais José. o homenageiam É, Arão, né? eu Com ontem isso. ressaltei isso lá. Pois Digo, é. olha, se aqui, esse último sábado do Advento, o último domingo do Advento, sob a perspectiva do Evangelho de Mateus, coloca-se tanto o sim da Virgem como o de José Você no mesmo plano. você imagine que ainda hoje é dificílimo para um homem aceitar a situação que José aceitou, Sim, não é? sim, sim, Dificílimo, difícil, né? difícil. Eu fico pensando eu mesmo, né? É difícil demais. Não é uma coisa simples, né? Complexa. E mais, ele foi revelado a ele em sonhos. Sonhos é coisa fácil, isso é uma Não. coisa dificílima, né? O papel de José é realmente muito relevante, relevantíssimo na história da salvação. E sem Hoje, dar uma palavra. sem dar, né? Tem nada escrito. Tem nada, né? Rapaz, que homem, né? Extraordinário, Que né? homem Chamado extraordinário. justo. Quem é o justo?
justo da Sagrada Escritura é aquele que vive na fé. O justo vive da fé. Hoje, padre, como sempre, a igreja sempre teve os seus desafios, né? Tensões internas, né? Problemas externos, toda a cobrança para a igreja é muito grande. Para a igreja, quando fala, a igreja católica, né? Evidentemente, é muito grande, né? A responsabilidade que ela tem. E a igreja católica lá em Roma, em Vaticano, é um estado, né? É um estado soberano, então tem relações internacionais, né? Departamento de Relações Exteriores, é uma situação bem complexa. Então, Diplomacia. diplomacia, tudo. Então, o Papa, ele É o chefe navega, de Estado também, é né? um chefe de Estado, é o chefe da igreja, mas é um chefe de Estado. Estado, Então, ele navega numa linha bem complexa, né? Muito, Do ponto de muito. vista das relações dos Estados e do ponto de vista da relação religiosa com o mundo todo. E um dos desafios atuais, eu não sei se a igreja vê isso como um desafio, né, para ela própria, mas enfim, eu vejo aqui, muita gente vê, é o crescimento assim das igrejas ditas evangélicas, né, dessas, uma boa parte seitas e tal. Isso a igreja já parou para pensar, pelo menos na igreja aqui da América Latina e da África, onde parece que crescem mais essas igrejas, o evangelismo aí. A Igreja Católica já parou para pensar sobre isso? Reconhece alguma falha, alguma coisa para propiciar mais essa divisão? Isso a igreja vê como fé ou mercadejamento da fé? Como é que Na verdade, você tem Zé a sua Osmar, visão a respeito disso? parece que nesses últimos censos aqui no Brasil, tem se visto isso com muita preocupação. O crescimento É, do protestantismo. Eu prefiro chamar protestantismo, né? Porque evangélico foi atingindo aí um terço, mais ou menos. uma palavra que foi apropriada, foi, como é que diz? Você, foi uma Uma espécie de metonímia, isso, né? isso. Mas veja bem, é, o, nós temos, a fé católica também, ela tem um quê de responsabilidade nessas coisas, porque às vezes nós preparamos muito as pessoas para o sacramento e não fazemos aquela formação mais doutrinal, né, bíblica, catequética, que deu a ele uma base de sustentação e solidez, diante dessas apelações que as igrejas que são denominadas cristãs, mas têm outra postura doutrinal, fazem. Então, às vezes você crisma, por exemplo, o padre hoje crismou 200 jovens. Sim. Mas daqueles 200, quantos dali estão robustos da fé e sejam capazes de se defender contra esses ataques, que são aqueles pontos vulneráveis que nós já conhecemos, que já foi esclarecido muitas vezes. Mas veja bem, mas nem toda pessoa está. Então, nesse sentido, a própria Conferência dos Bispos aqui no Brasil, já que você se referiu também à América Latina, é, está retomando uma prática que foi muito usada na igreja primitiva, tanto quanto aquela de São Lucas, do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham um só coração e uma só alma. Sim. Né? Então, naquele tempo, se tinha uma formação que era feita durante um determinado tempo e que se chamava de iniciação à vida cristã. Era um processo catequético, com inspiração catecumenal, que preparava o cristão para a vida, né? E não se preparava para o sacramento propriamente, preparava para a vida. Então você dava a ele uma base sólida, né? Um testemunho. Tinha alguém que se propunha a apadrinhá-lo, ajudá-lo como referência, e tudo mais. Isso, a igreja tem se dado conta dos últimos tempos e agora, com a chegada, por exemplo, de Dom Juarez, o Jacinto já tinha feito também essa ação aqui na Arquidiocese, mas também agora o Dom Juarez está levando adiante. Nós estamos procurando, né, fazer o pagamento desta dívida. Ou Sim. seja, nós preparamos muito as pessoas, nossos cristãos católicos, para o sacramento, mas lhes faltou uma base
sólida no campo da formação doutrinal, catequética, bíblica, que o desse segurança diante desses infortúnios causados por essa. Então, a preocupação da igreja em todo o mundo tem esse problema, localizado aqui ou ali. A Europa, por exemplo, vive muito agora uma espécie de secularismo, Sim, sim. indiferença religiosa, as igrejas vazias. Então, aqui no Brasil, a conferência tem feito nos voltar para isso. E o Papa atual tem demonstrado, à luz daquilo também que já demonstrava o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, tem tido essa preocupação. Em primeiro lugar, a preocupação do Papa é com a evangelização. Evangelização no mundo e tudo. Mas a evangelização ela é muito complexa. Ela envolve muita realidade, né? Dramas daqui, dramas dali, enfim. E os bispos, que são cooperadores, que são sucessores dos apóstolos, né? E cada um tem o seu colégio, tem o seu grupo de presbíteros, que forma a sua diocese, que são aqueles que estão mais próximos do povo, que vão sentindo os dramas, que vão vendo as necessidades. Por isso que, nos últimos tempos, tem se pautado uma reflexão mais desse sentido. A conferência de Aparecida aqui no Brasil já chamava muita atenção, parece aquelas conferências que aconteceram também em Medellín, em Puebla, no México. As conferências do Episcopado Latino-Americano têm nos aberto muitos olhos para isso. Certo. Ainda bem que a igreja está pensando, né, nessas questões, porque são questões importantes. Nós estamos já nos encaminhando para o final, mas nós temos duas ou três questões aqui que eu gostaria de ter a sua opinião, sua informação a respeito. A igreja católica é um Estado, né? Estado soberano, né? E como Estado tem as relações internacionais e tem toda uma ritualística, né? Uma ritualística dessas relações. Então, mas Jesus Cristo tinha uma linguagem muito forte de denúncia dos poderosos, ou seja, dos governantes principalmente, que praticavam atos injustos contra o povo, contra as outras nações, né? Que eram pessoas que não tinham, né? Não se comportavam conforme eles aparentavam, né? Sim. Aparentavam uma coisa e Jesus denunciava isso com palavras muito fortes, né? Raça de víboras, ladrões, né? Eram palavras muito fortes, sepulcros, né? caiados. Sepulcros caiados por fora e por dentro só. Então era uma questão que eu gosto, e eu gosto dessa linguagem de Jesus, né? Porque efetivamente tem momentos em que você precisa fazer isso. Sim. Agora nós tivemos, então, vamos voltar aqui agora. Nós tivemos, ainda temos, né, recentemente, várias guerras no mundo. Mas tem duas que chamaram muita atenção, porque a mídia deu atenção muito a essas duas, que é a guerra da Ucrânia, né? E a guerra lá, que eles chamam de guerra da Palestina, Israel lá com a Palestina, né? Um massacre lá na Palestina, assim, um massacre terrível, a olhos vistos, à luz do dia, né? Antigamente as guerras eram travadas lá no interior e a gente não via, mas hoje se vê em tempo real. E eu confesso, padre, que fiquei muito ansioso por ver uma palavra do Papa, principalmente do Papa Leão XIV, sabe? Palavra dura, relativamente a esses líderes lá, né? Tanto da guerra da Rússia com a Ucrânia, quanto na Palestina, especialmente na Palestina, porque a Igreja Católica e também os protestantes, todo santo dia elevam aquele povo lá, os judeus, o povo escolhido, o povo... Sinceramente, eu tenho dúvidas se esse povo ainda é realmente esse povo escolhido, porque o que esse pessoal faz lá, né? Embora se queira separar, né, que é o sionismo, né, que é um movimento, né, político, né, não é o povo judeu e tal, mas não tem como você separar porque eles elegem, né? Elegem essas pessoas. Então,
mas eu não vi essa palavra forte, entendeu? Só aquelas declarações lidas, né? Todas muito polidas, né? Todas dentro do esquema dos embaixadores, do pessoal que trata dessa uma linguagem que não tem muita efetividade para o povo. Então, eu gostaria de saber, senhor, qual é o papel, assim, qual é o papel que a igreja católica deveria, ou deve, ou exerce, na mediação desses conflitos, na denúncia da hipocrisia dessas lideranças, sabe? Que por interesses econômicos fazem, massacra o povo, né? Não é só lá não, é no mundo todo, né? E quase todo o tempo. Há espaço dentro dessa conformação da Igreja Católica como Estado para essa denúncia forte que Jesus certamente faria? Sim, sempre. A igreja nunca deixou de ter sua dimensão profética, né? Claro que há tempos em que nós temos porta-vozes eloquentes dessa dimensão, e há tempos em que nem tanto. Nós temos mais profetas que são mais cautelosos nessa questão. Há quem diga sempre, Papa A, B ou C Hum, foi mais incisivo nessa questão. Papa C, D ou F tem sido mais cauteloso, ou enfim, da mesma forma que o bispo ou o padre. Então, com relação ao povo de Israel, o que que acontece? O Israel bíblico não existe mais. Eles podem dizer assim, somos nós hoje, os cristãos espalhados no mundo todo. sim. Isso aí não tem nenhum princípio de dúvida. Eu também não vejo mais isso, né? Não existe mais aquele povo escolhido de Deus ali, não. Não, aquele ali é... Enfim, o evangelho chegou aos confins da terra, Pronto. atingiu, o homem chegou a conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, todos nós somos esse Israel, somos esse povo escolhido de Deus, essa raça santa, sacerdócio régio, espalhado pela face do mundo. Naturalmente que aquele local será sempre reverenciado, né? Reverenciado e terá também seus litígios de natureza religiosa, político, Estado, não Estado, enfim. Aquele conflito étnico, religioso, enfim, vai continuar aquela tensão ali, reconheça ou não reconheça, ninguém recua, se morre tantos, deixa, meu Deus do céu, causa demais um mal-estar na nossa mente, no nosso coração. Imagina o coração do Papa, o coração dos bispos, enfim, toda uma situação. Porque quem conhece a Terra Santa vê, de fato, a veneração que o povo da Terra tem pela Terra Santa. Se você vai lá, você conhece o Hum, Zelzmar, não é? Então você vê ali como é o fluxo de pessoas, e quando acontece qualquer atentado ali, terrorista, o mundo todo está de olho naquele espaço onde se deu a história de nossa fé, muito embora hoje a evangelização tenha chegado aos confins da terra. Mas aquele lugar terá sempre uma reverência, né, e uma devoção do povo em todo o mundo. Agora, lamenta-se, né, que aquele lugar nunca aquela mesma palavra que Nosso Senhor disseram um dia orando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de tuas asas, mas tu não quisestes. Né? lamento muito, Lamento Jerusalém. muito. Dias virão em que não sobrará pedra sobre pedra. Então, essa palavra de Nosso Senhor ela continua. Né? Essa rebeldia, essa inquietação, até entre eles mesmos, né? Por fatores religiosos, enfim, faixa de Gaza, Israel, Palestina, enfim, toda uma situação. A gente lamenta muito, lamenta muito. Parece que até agora as excursões estão voltando para lá, aos poucos, devido a esse sinalzinho de paz que, entre aspas, né? Porque É, ele ninguém sabe. É hoje, amanhã, você pode estar lá é, fora mesmo. uma, é algo assim, e parece que realmente é aquela palavra de Jesus. Vocês, Jerusalém, Chorou, olhou para a acabou, cidade e né? chorou. São 2000 anos nessa confusão, né? Quantas vezes eu quis juntar Pois é. teus filhos? Padre, foi muito bom a gente conversar.
Queria ter mais tempo, nós vamos ter mais tempo outras vezes. Sim, outra Falar sobre vez. temas específicos, né? Sim, Por exemplo, no temos. festejo, nós vamos fazer um aqui, né? Sobre Sim. Nossa Senhora, dos remédios, Sobretudo, sobre ela. de quem o senhor é um Devotíssimo. devotíssimo. É, então eu queria que você deixasse a sua palavra final aqui para os nossos telespectadores, nossos seguidores, para o povo de União, para o povo do Piauí, para o povo do Brasil. Meu caro José Osmar, o que que nós, padres, particularmente eu, podemos deixar de mensagem para todos que eu acompanho, esse podcast, nesse tempo de Natal? Uma das coisas que nós temos que entender sempre é que o Natal, ele tem o seu fundamento no mistério da ressurreição de nosso Senhor. Ou seja, nós vivemos o Natal porque Cristo ressuscitou de entre os mortos, venceu o pecado e a morte e nos deu a certeza da vida imortal, da vida junto de Deus. As circunstâncias do seu nascimento, as circunstâncias de sua entrada no mundo, né, deixando de estar com Deus para vir habitar entre nós, é o que nós celebramos este ano e todos os anos que virão, e como todos os anos que nos precederam. Este mistério da encarnação. O que Jesus veio fazer no meio da humanidade? Dizer que, muito embora a humanidade tenha pecado na desobediência com Deus, ele veio reatar. Então, toda atitude de conversão, toda atitude de solidariedade, todo gesto de amor deve ser vivido em uma constante ação, como se fosse um potencial a nos inflar sempre, né? É isso que Cristo veio mostrar para a humanidade, ou seja, o amor venceu o pecado. E na humildade, né, da estrebaria, fora da cidade, porque ali não havia lugar, ou seja, aquele que criou espaço, não tem um espaço nele, né? Aquele que criou o tempo, entrou no tempo, né? E aquele que criou a matéria, se fez matéria, se tornou homem visível, né? Para nos dizer que o gesto solidário de Deus chegou ao seu ponto mais expressivo na união com o homem. Por isso, nesse tempo de Natal, é sempre necessário que nós entendamos isso. Que nós tiremos as fantasias das vitrines, que nós deixemos de lado a figura de Papai Noel, porque Jesus Cristo é o presente de Deus para nós. É Ele que se nos dá, né, e sem querer nada em troca. Como encontrará o nosso coração na noite de Natal? Na mensagem deste domingo, lá em Roma, Papa Leão XIV se dirigia aos cristãos que estavam ali todo domingo para o Ângelus, dizia: cada um procure uma pessoa que, por uma razão ou por outra, tenha feito-lhe algum mal e proponha perdão, para dar uma oportunidade à paz. Então, Natal é sobre tudo isso. É deixar esse sentimento aflorar em meio desse consumismo. Nós podemos até estar aturdidos pelo barulho das compras, do vai e vem, das festas, daquilo. Mas se esta luz do Senhor, que é Cristo, não entrar no meu coração, as trevas prevalecerão. Aí nós temos que dizer com o profeta Isaías, na leitura que faremos logo mais na missa da vigília do Natal: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz que deve nos iluminar, né? E nós sempre vamos estar nas trevas quando desejarmos que o nosso querer se sobreponha ao querer de Deus. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Padre Zé de Pinho, por essa conversa profunda, né? Culta, humana, né? Como é bom a gente ter pessoas que se dedicam ao estudo, né? Com profundidade para poder levar para nós outros o conhecimento, né? Traduzir essas verdades que são misteriosas, traduzir numa linguagem mais compreensível para todos nós. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, a vocês que vão ver esse podcast, ver os cortes que vão ser feitos. Se você acha que
esse podcast, que essa conversa com o Padre Zé de Pinho serviu para você, para esclarecer pontos, né, importantes da nossa fé, da fé religiosa, da fé cristã, do povo brasileiro, do povo piauiense, do povo de União. Conta nos comentários, segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas para a gente, através da Padre Zé de Pinho, evangelizar, porque a messe é grande, os Os operários operários são são poucos. poucos. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado, tchau. Obrigado, Padre Zé de Pinho. Santo Natal a todos. Santo Natal a todos e um feliz ano novo. Muito bem.